Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos analisar, certo? A estrutura do conhecimento no pensamento medieval. Nós vamos ver a chamada Filosofia Medieval 2. Filosofia Medieval 2, porque nós vamos ver os restantes, os outros filósofos, tá? Dentro da patrística, ou anterior à patrística, e dentro da escolástica, e também anterior à escolástica. Alguns indivíduos que são de importância fundamental para o desenvolvimento da patrística e também da escolástica. E para salientar que esses indivíduos eles são os respectivos, tá, pensadores que vão levar ao desenvolvimento do pensamento de Platão e Aristóteles, tá? Para o pensamento de Platão, no período medieval, nós temos o chamado neoplatonismo, ok? Para Aristóteles, nós não temos nenhuma menção, mas para aqueles seguidores do pensamento platônico, nós temos o neoplatonismo, que desenvolveu-se a partir do século I, tá? A partir do século I depois de Cristo até por volta do século VIII depois de Cristo, certo? Então vai acontecer que muitos pensadores vão estar ligados diretamente ao pensamento da Igreja, tá? Pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse pensamento vai ser voltado para aqueles chamados padres apologistas, os apologetas, tá? Os chamados padres apologetas ou apologistas, eram aqueles que defendiam o desenvolvimento do cristianismo, o desenvolvimento da Igreja como única orientadora do pensamento fundamental, tá? Aí nós temos outros nomes do pensamento medieval, da filosofia medieval. Um deles, o primeiro deles, aliás, é Filon de Alexandria, tá? Filon de Alexandria. Deixa eu marcar aqui a presença de um Filon de Alexandria. E Filon de Alexandria, ele, na verdade, ele era um iniciador do pensamento religioso, um iniciador do pensamento sacro-cristão, tá? Ou seja, um iniciador das ideias do pensamento de Platão. Só que ele trouxe em si, tá, uma influência direta do judaísmo, tá? Judaísmo e influência do helenismo. Então, ele é fruto do pensamento judaico aristotélico. Tá? A partir do desenvolvimento do pensamento judaico aristotélico com Philon, nós temos também a introdução e a influência, tá? A influência do pensamento de Platão. Ok? Então, ele vai fazer a primeira interpretação da Bíblia utilizando elementos da filosofia de Platão. Ele, como elemento do mundo helênico, ele tinha uma nova forma de perceber o mundo, diferente daquilo que os antigos tinham. Tá? Então, para ele, o demiurgo, ou tá, o ser perfeito de Platão, tá? O demiurgo, ou ser perfeito de Platão, corresponde ao Deus Criador, corresponde ao Deus Criador. Corresponde à ideia do Deus Criador. Só um pouquinho respondendo no chat. Tá? Então, através dessa ideia do pensamento de Filon de Alexandria, de pegar e adaptar o demiurgo de Platão ao Deus criador, ao Deus hebraico, ele quer dizer que não há contradição entre o pensamento clássico e o desenvolvimento da filosofia cristã. Tá? O neoplatonismo é o mesmo do helenismo. O neoplatonismo ele se dá no final do período do helenismo, tá? O helenismo nós tivemos o desenvolvimento de novas correntes de pensamento, de novas correntes filosóficas. Então, o neoplatonismo se dá no fim, tá? O neoplatonismo se dá no fim do período do helenismo. Então, novos pensadores, novos indivíduos, como Filon de Alexandria, introduzindo o pensamento de Platão à nova concepção de mundo da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda não estava em total desenvolvimento, mas estava em processo de formação
e estruturação, que a Igreja Católica Apostólica Romana nós teremos somente a partir do século V, mais precisamente no século VII nós teremos com essa nomenclatura. Então, o neoplatonismo é a busca do pensamento platônico em adaptação ao cristianismo. Tá, ok? Liara, respondendo sua pergunta, a aristocracia são o grupo dos melhores, o grupo dos nobres, o grupo daqueles que têm melhores condições de administrar a sociedade. Isso, para Aristóteles, era um governo falho. Tá, ok? Governo da aristocracia. Para Platão, o governo da aristocracia seria o governo dos melhores, ou a sofocracia. Então, a aristocracia, governo sempre dos melhores ou dos nobres, ou daqueles que têm melhores condições para administrar, certo? Ainda em Philon, o desenvolvimento do pensamento cristão inicia, mas é bem no início, porque ele é uma transição. Tá? Ele é um filósofo da transição do período antes de Cristo para o período posterior de Cristo. Então, ele vive as pregações, ele vive os ensinamentos de Jesus Cristo e, por isso, uma forte influência do judaísmo, porque vocês sabem que Jesus era judeu. Então, uma forte influência do pensamento judaico dentro do estabelecimento, do surgimento, do início, dos primórdios do advento do cristianismo. Ok? Então, ele vai estudar os textos bíblicos exegeticamente, aqueles que têm uma exegese, ou seja, uma defesa, ou seja, uma interpretação direta dos textos sagrados. E ele vai advertir os homens, tá? Ele vai falar do caráter literal das escrituras, ou seja, traduzindo, você não pode seguir ao pé da letra tudo aquilo que está escrito, porque tem um caráter literário dentro da formulação dos textos, tá ok? Então, ele estuda esses textos exegeticamente, ou seja, interpretando gradativamente, fazendo as suas interpretações bíblicas e vê neles muito mais do que significados textuais. Os textos têm muito mais tradição filosófica do que apenas um texto comum. Então, ele busca nas palavras a autenticidade da mensagem divina. Então, as palavras, o texto tem uma mensagem que está por trás dele. E essa mensagem é justamente aquela que vai fazer com que eu formule o pensamento adequado, que eu formule o conhecimento. Então, através dessa interpretação, ele vê na Bíblia a doutrina da existência de Deus. Então, segundo ele, a Bíblia, na verdade, era a doutrina da existência de Deus e das suas teorias, das suas teses, das suas afirmações, ou seja, as palavras são somente instrumentos para se tentar conhecer Deus, que, por princípio, não pode ser expresso por palavras. Traduzindo, eu não sei o que é Deus, eu não posso explicar o que é Deus. Então, o texto me leva à formulação de uma ideia a respeito dele. E essa ideia me estabelece o caminho correto para formular todo o pensamento a respeito das suas ações. Tá? Através da exegese, Philon revela o significado das palavras, que vão além do significado imediato e literal. Ok? Então, para ele, o significado das palavras é muito importante para compreender a razão de Deus, para compreender a essência divina. E esse modo de interpretação vai ser muito utilizado pela patrística, ou seja, as interpretações do texto. Então, praticamente, a maioria ou todos os filósofos do período da patrística vão utilizar a interpretação textual, a interpretação da Sagrada Escritura, a interpretação da Bíblia para formular o seu conhecimento. Tá? Ele tenta conciliar a filosofia grega e o judaísmo, na verdade, um cristianismo nascente, mas nem os gregos nem os judeus aceitaram muito bem a sua obra, que somente foi reconhecida e aprovada pelos primeiros cristãos. Então, a partir do momento que ele tenta conciliar as verdades da filosofia clássica com as verdades do judaísmo, ele vai romper com os paradigmas entre fé e razão. Ele vai romper com os paradigmas do pensamento ele vai romper com os paradigmas do pensamento tradicional da época. Tá? Mas não foi aceito nem entre os gregos, nem entre
nem entre os gregos, nem entre os judeus. E isso vai ser adotado depois pelos primeiros cristãos que vão desenvolver, tá, o pensamento da igreja. Então, através disso, Filon torna-se o primeiro a pensar em conciliar a fé e a razão. Qual é a importância de Filon? O primeiro a buscar a tentativa de conciliação entre fé e razão. Tá? Para fundamentar o pensamento dele, ele diz assim que o homem é constituído por corpo, intelecto e espírito originário de Deus. Começa agora as primeiras ideias a respeito da alma como um princípio divino, a alma como um princípio de geração divina, porque até então a alma era significado de razão, tá? A alma era o ambiente onde se passava a razão. A alma era um ambiente onde se formulava a razão. A partir de Filon, tá? Nós temos o desenvolvimento da alma ou do espírito como um princípio religioso. Tá? Então, a alma deixa de ser o princípio racional para tornar-se um princípio religioso a partir de Filon. Tá? Ou seja, a inteligência humana pode ser corrompida, e quando é corrompida, ela se torna terrena. Traduzindo que a inteligência humana é fruto da ação divina. Se não há ação divina, ela é simplesmente uma ação terrena, e essa ação terrena pode prejudicar a compreensão do conhecimento humano, certo? A compreensão do conhecimento humano. Então, para poder entender Philon, simplesmente tem, assim, Philon foi o primeiro a tentar conciliar a tradição grega com o pensamento tradicional judaico, ou seja, primeiro conciliar fé e razão, tá? Aliás, a razão dos gregos e a fé dos judeus, que não foi muito bem aceita. E depois Philon vai ser analisado, vai ser estudado pelos primeiros filósofos, e a partir daí nós vamos ter o desenvolvimento da filosofia clássica cristã, certo? Do pensamento clássico cristão. Através disso tudo, nós temos ainda, para Philon, o homem pode levar sua vida de três formas. Primeira forma é ligada a corpo e extensão física. Essa é a forma mais básica e inferior, ou seja, a extensão física é todo o homem que é aquele que goza dos seus prazeres naturais, vive de acordo com comeu, bebeu, dormiu, para ele está ótimo e nada mais a respeito disso. A segunda dimensão da razão, que é a nossa alma ligada ao intelecto. O homem na dimensão que utiliza a razão para adicionar sua vida, ou seja, direcionar sua vida. Ou seja, ele começa a perceber que, além de comer, beber e dormir, eu posso fazer outras coisas mais. Tá? E a terceira forma é a mais superior, que é ligada à divindade, que vai ser utilizada durante todo o pensamento medieval. Nessa dimensão, a alma e o intelecto tornam-se eternos, na medida em que são ligados ao Espírito Divino. Então, uma condição terrena, uma condição intermediária e uma condição divina. Lembre-se que essa terceira condição vai ser desenvolvida ou vai ser pregada pelos filósofos da patrística e da escolástica, ou seja, abandonar a vida terrena e buscar a condição divina sempre, certo? Isso foi Philon, tá? Agora, um outro pensador, tá? Muito importante para o desenvolvimento do primeiro ou dos primeiros anos da patrística é Severino Boécio. Se cair na prova, como nunca caiu Boécio na prova do Enem, mas vai lá saber, ou se você encontrar em algum lugar, não cai Severino Boécio, cai só Boécio, ok? Então, Boécio, ele acreditava que a cultura latina do seu tempo estava em crise, ou seja, a cultura em crise dentro do pensamento, dentro da condição da religião, dentro da condição do pensamento filosófico. Então, buscou a preservação e a difusão da cultura grega. A solução para essa fase difícil passava no conhecimento romano. Aqui nós temos a influência Pedro Miochi, São Paulo foi totalmente cristão ou apresentou algo
para a patrística. São Paulo foi totalmente cristão. Traduzindo, São Paulo ele foi um difusor do cristianismo, tá? O pensamento de São Paulo estava voltado mais para a condição religiosa do que uma condição filosófica, mais a divulgação, mais a expansão do cristianismo do que propriamente com pensamento filosófico. Tem gente que fala da filosofia de São Paulo, tem gente que fala que ele foi um grande difusor do pensamento da filosofia cristã, mas não da patrística. A patrística, nós estamos falando da relação entre fé e razão. Para São Paulo, somente o elemento de fé foi muito importante para o desenvolvimento do cristianismo. Então, não houve uma preocupação particular de São Paulo com o desenvolvimento de um pensamento filosófico, uma estrutura filosófica. O pensamento de São Paulo estava voltado mais para a difusão da fé, do cristianismo. Então, por isso, ele não entra como um grande difusor da patrística, ele não entra como um grande nome do pensamento filosófico da patrística, tá ok? Então, e lembrando que São Paulo está ali por volta do século III depois de Cristo. Então, isso pressupõe-se que ele estaria num ambiente propício para a difusão do pensamento filosófico cristão. Mas a ideia dele foi simplesmente difusão da fé. Tá, ok? Difusão da fé. Ele não se preocupou com um sistema filosófico, ele não se preocupou com uma difusão de ideias filosóficas, de pensamento racional e tudo mais. Então, por isso ele não entra como um difusor, como um grande suporte da patrística. Tá, ok? Então, os primeiros padres da igreja são aqueles mais responsáveis pelo pensamento, difusão da filosofia sacro-cristã, certo? Então, o pensamento cristão desenvolve através desses pensadores e não somente de São Paulo. São Paulo, ele teve uma importância fundamental, as suas cartas, tá? Mas as cartas de São Paulo são escritas em metáforas, são escritas em forma de poesia, são escritas em forma de textos longos que não levavam, tá, nenhum desenvolvimento do pensamento filosófico. Era mais divulgação de fé mesmo, certo? Por isso ele não vai se enquadrar. Então, São Paulo não entra como um difusor do pensamento da chamada patrística. Então, certo? A ideia é o seguinte: a partir dessa difusão que São Paulo fez, tá, nós temos o pensamento latino. Por favor, o pensamento latino se deu através da expansão do Império Romano, tá? A fusão do Império Romano com o pensamento cristão. Em 330 depois de Cristo, Constantino, 313, perdão. Em 313 depois de Cristo, Constantino ele vai divulgar a chamado Edito de Milão, tá? Onde vai conceder liberdades religiosas aos cristãos. Em 330, o próprio imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. Em 395, Edito da Tessalônica, tá? O imperador Teodósio vai transformar a religião cristã em religião oficial do Império Romano. E isso vai fazer com que os latinos, ou os romanos, tá? Para quem não sabe, os latinos são os italianos ou os romanos para a época, certo? Para os romanos, é uma mudança muito grande do pensamento, uma mudança muito grande dentro da estrutura religiosa, dentro da estrutura de formação do pensamento filosófico dos romanos, que é uma mudança abrupta que vai acontecer com a proclamação da religião cristã como religião oficial do Império Romano. Muitas mudanças vão acontecer. E Boécio, tá? E Boécio, ele praticamente está ali no contexto dessas mudanças, que do século IV ao século V vão ter muitas influências, muitas contradições, muitas relações de formação e reestruturação do pensamento latino, do pensamento romano. Então, para fazer com que os latinos conhecessem a cultura grega de Boécio, planejou traduzir para o latim, como passa a ser a língua oficial, tá? A língua
o latim através do Império Romano, através da influência dos romanos, o latim passa a ser a língua oficial, tá? Traduz para o latim as obras de Aristóteles e de Platão, mas conseguiu traduzir somente alguns livros para tentar levar o desenvolvimento do pensamento de Platão e de Aristóteles. Vejam vocês que São Paulo não teve essa preocupação de fundir fé e razão. São Paulo não teve essa preocupação de estabelecer uma tradução do pensamento de Platão e Aristóteles. São Paulo não teve o interesse de fundir o pensamento clássico grego com o pensamento cristão nascente. A ideia dele era somente difusão da fé. Segundo Boécio, tá? Sendo a filosofia o amor à sabedoria e causa suficiente em si mesma, ela também busca pelo conhecimento de Deus, pois ele é a sabedoria absoluta. Então já vemos agora, a partir de Boécio, já vemos agora uma fusão entre o pensamento religioso e o pensamento clássico grego. Ou seja, se a filosofia é sabedoria e Deus é sabedoria absoluta, logo a filosofia busca a compreensão de Deus, busca a compreensão desse absoluto, busca essa ideia. Então, é nessa sabedoria absoluta que devemos buscar a felicidade e não nas coisas terrenas. Aqui começa novamente uma ideia fundamental do pensamento, de todo o pensamento medieval: buscar a felicidade em Deus e abandonar as coisas terrenas, certo? Buscar a ascese, seria a felicidade em Deus, ascese, a felicidade em Deus, abandonar o mundo material e buscar a estrutura do mundo espiritual. E por falar nisso, a partir dessas ideias, a igreja desenvolve os seus dois poderes, o poder espiritual e o poder temporal. O poder temporal, o controle das ações terrenas, o controle das ações mundanas, o controle das ações econômicas e políticas e tudo mais, e o poder espiritual, que é propriamente o poder religioso ligado ao seu poder, ligado à sua estrutura de desenvolvimento da busca de Deus, tá? Deus, então, é a felicidade. Deus é o sumo bem, máximo bem. Por favor, notem aqui, tá? A influência de Aristóteles, tá? Para Aristóteles, nós temos a ideia de sumo bem, é o bem máximo, o bem absoluto. Para Boécio, nós temos o máximo bem, ou seja, Deus é a felicidade máxima. Deus está em capacidade de desenvolvimento desse máximo bem através das suas ações. Então, aqui já há uma influência do pensamento clássico grego de Aristóteles. Então, Philon busca entender os textos, as tradições. Boécio vai se atentar a respeito da felicidade, da ação, da busca desse Deus. Então, o uno, ou seja, Deus, o absoluto, o máximo bem, a felicidade plena, tá lá. O uno, Deus e o bem são para Boécio a mesma coisa. Então, uma ideia de junção do pensamento aristotélico com o pensamento cristão. Então, o uno, tá? O Deus e o bem são apenas um conjunto que formam um elemento só, tá? Então, aí nós temos o desenvolvimento do pensamento de Boécio. Não são difíceis de entender, mas assim, é muita coisa, tá? São muitas coisinhas que, por isso, só esses indivíduos, eles não são cobrados no vestibular, devido a muitos detalhezinhos, muitas coisinhas. Então, sempre vai se cobrar aqueles que mais se destacaram, como nós falamos na nossa última aula. Então, aí nós temos os chamados, tá? Esses dois, eles estariam chamados de pensadores patrísticos. Então, Philon e Boécio. Além de Santo Agostinho, nós teríamos Philon e Boécio como grandes nomes do pensamento da patrística, claro, destacando sempre Santo Agostinho. Tá? No pensamento escolástico, nós temos alguns outros nomes. Claro que no pensamento escolástico, nós temos o pensamento de São Tomás de Aquino como o mais importante. Vejam bem, já caiu em prova de vestibular a seguinte informação. Tá? Os contextos das escolas são a patrística escolástica, só que o pensamento da patrística é voltado para o platonismo, ou seja, o pensamento de Platão. A
a patrística. A escolástica voltada para o pensamento de Aristóteles. Então, o pensamento de Platão é anterior ao pensamento de Aristóteles. Então, a patrística é o pensamento de Platão. A escolástica é o pensamento de Aristóteles. E também, em consideração ao período, a escola que mais tempo se desenvolveu foi a escola chamada escolástica, tá? A patrística, houve o desenvolvimento ali por volta do século III ao século VIII, só que muitos consideram século V ao século VIII, tá? O período de desenvolvimento da patrística. A escolástica ficaria do século IX até o século XV, tá? Então, a escola filosófica ou a escola de pensamento que mais tempo perdurou dentro do pensamento filosófico medieval é a escolástica. Gravem isso, vocês podem precisar disso. A escola que maior tempo viveu dentro do período da chamada filosofia medieval foi a escolástica. E dentro dos pensadores, dentro do processo de formação da escolástica, lá por volta do século XII, em Paris, tá? Nós tivemos a chamada Escola de Chartres. Tá? E a Escola de Chartres foi o primeiro centro intelectual dali do Reino Franco. Tá? Se vocês estão lembrados, o Reino Franco na atual França. Então, fruto do desenvolvimento carolíngio, fruto do renascimento carolíngio, que é o desenvolvimento das primeiras universidades, tá? O desenvolvimento das primeiras universidades, aí nós vamos ter lá na frente Santo Anselmo. Tá? Então, através disso, a Escola de Chartres foi uma escola de difusão de pensadores, escola de difusão de pensadores a respeito do pensamento filosófico e não necessariamente de um pensamento teológico, como foi a ideia de São Tomás de Aquino. Foi da difusão do pensamento filosófico, mas sempre alicerçada à ideia do pensamento clássico grego. Tá? Então, o objetivo principal da escola era alargar o horizonte cultural filosófico que havia afunilado, mesmo fechado, desde a morte de Boécio. Ou seja, para ele, os orientadores fundamentais foram Platão e Aristóteles, mas a predominância sempre de Platão. Na época do período de transição do pensamento da patrística, da escolástica, a escola de Chartres sofreu influência muito grande do pensamento de Platão. Influências diretas que foi estabelecida a Bernardo de Chartres, tá? Daí o nome Escola de Chartres, tá? Foi quem fortificou a atuação da escola e teve como principal sucessor Gilberto de La Porrée. Oi. Para eu voltar rapidinho, só um pouquinho. Tá? O pensamento da escola de Chartres, então, foi estritamente filosófico. Claro que teve algumas influências do pensamento clássico da Igreja e do pensamento de Platão. Através disso, o desenvolvimento desse pensamento esteve ligado diretamente com a ideia... caramba! Teve pensamento ligado diretamente com a ideia do desenvolvimento do pensamento filosófico medieval. Tá? Então, através disso, o principal nome será Gilberto de La Porrée. Tá? E Gilberto de La Porrée, ele vai desenvolver que, assim, observa-se que, contrariamente a Abelardo, que segue também Platão. Então, contrariamente a Abelardo, foi um outro grande pensador do período. Tá? Um outro grande pensador do período. Então, ele vai subordina, procura compreender, procura pô-lo a serviço da inteligência apologética cristã, ou seja, vai pegar o pensamento de Platão, vai subordinar o pensamento de Platão ao pensamento clássico da Igreja. Ok? Vai subordinar o pensamento de Platão ao pensamento da Igreja.
Tá? Os platônicos de Chartres expõem o platonismo como uma filosofia independente, ou seja, o pensamento de Platão sendo independente de qualquer corrente de pensamento, de qualquer linha de pensamento, de qualquer linha de interesse religioso. Então, para os filósofos da escola de Chartres, o pensamento de Platão deve estar ligado diretamente ao desenvolvimento da filosofia e não da própria teologia, tá? Então, sem ensaiar nenhuma aproximação com dogma, ou seja, sem ensaiar nenhuma aproximação entre fé e razão, e não se trazer certa fantasia humanística e zelo de estilo que dá todas as produções chartrenses um sabor bem especial, ou seja, dentro do período em que estamos tentando conciliar fé e razão, eles buscam o desenvolvimento da razão independente da fé. Tá? Essa é a própria ideia, mas subordinando o pensamento de Platão, ou seja, colocando como referência para o desenvolvimento do pensamento filosófico as ideias de Platão. Certo? Aí nós temos assim como principal representante o Gilberto de Laporré. Tá? Cada indivíduo representa uma forma corpórea gerada, ou seja, cada indivíduo, cada ser humano, ele representa uma forma corpórea. Então, nós temos inúmeras formas corpóreas espalhadas pelo mundo. A inteligência abstrai do corpo essa forma e compara as outras formas criadas. Então, é a sua capacidade cognitiva que abstrai as formas humanas e vai fazer a comparação em relação às outras. Então, a razão, tá? Que é a forma com a qual você estabeleceu, você abstraiu, tá? Essas formas, tá? Estabelece os gêneros em que se agrupam a matéria para compreender a sua verdadeira natureza, ou seja, os universais. Então, o ser humano é um contexto universal. Então, para eu compreender o ser humano, eu tenho que entender essas formas dentro de um contexto geral, dentro de um contexto absoluto, dentro de um contexto de perfeição. É pegar a teoria das ideias de Platão e associá-la à estrutura do mundo, colocá-la como uma estrutura centrada dentro do desenvolvimento, da possibilidade do entendimento do mundo. Tá? Então, para ele, a ideia é fundamentada dentro do pensamento da estrutura de Platão. Então, foi o principal nome da escola de Chartres dentro do pensamento filosófico do desenvolvimento do cristianismo. A gente para por aqui, porque terminou o nosso tempo de introdução à filosofia e a gente começa a aula a respeito de redação, senão nós não teremos tempo suficiente de terminar.